seus olhos, vamos pedir que Deus nos abençoe nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, a Tua palavra está aberta, pedimos para que o Senhor nos abençoe, que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria e entendimento para compreender a Tua palavra, oramos no nome de Jesus. Amém. O capítulo 32 do livro de Crônicas é uma narrativa, é uma história, e conta exatamente a história quando o Império Assírio resolve invadir Judá, a cidade de Jerusalém. Porém, no verso 31, ou no capítulo 31, nós temos o relato, a descrição de tudo o que o rei Ezequias fez, como se fosse uma reforma espiritual, jogando os ídolos fora, trazendo a adoração ao templo da maneira correta, restaurando o templo, restaurando os levitas, exaltando de novo a lei de Deus. Então, foi um período de reforma. O capítulo 31, você pode ler os detalhes aqui de todas as reformas que Ezequias fez. Só que agora, no capítulo 32, independente desta reforma, e alguns até imaginam, e é comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, mas pastor, Ezequias foi fiel a Deus, foi temente a Deus, fez tudo que Deus gostaria que ele fizesse, como que Deus permite tal coisa? Bom, Deus queria ainda mostrar uma lição para Ezequias. E depois de toda essa reforma espiritual, então no capítulo 32, nós temos a tentativa de invasão de Senaqueribe, rei da Assíria, tentando invadir Jerusalém. Lembra? Nós estamos no ano 701. Provavelmente a doença de Ezequias foi no ano 702, quando ele teve a visita dos babilônios. E agora estamos no ano 701. E o momento é um momento de apreensão, porque o exército assírio vem numa avalanche, eles vêm conquistando várias cidades. Dezenas de cidades estão sendo conquistadas, eles agora estão acampados em Laquis, uma cidade próxima a Judá, a Jerusalém, preparando como será então esse ataque, como que isso vai se proceder, como que isso vai acontecer. E eu quero ler com você, depois de ter feito várias coisas, quando Ezequias descobre que o exército assírio vem para sitiar a cidade de Jerusalém, ele reforça os muros, ele conserta os muros, ele constrói um muro extra, ele elege comandantes, ele fortalece o exército, ele toma várias medidas, ele cerca as fontes de água fora da cidade para que o exército inimigo não tenha acesso à água. E depois de fazer várias decisões, várias ações, ele então agora chama o povo para buscar ao Senhor. Olha o que diz o verso 7. Estou lendo 2 Crônicas, capítulo 32 e o verso 7. Sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Querido, depois que ele fez tudo que estava ao alcance humano, ele então agora recorre à força divina. E o reconhecimento que ele tinha era que, enquanto eles não tinham o poder e a força de um Deus soberano, Israel tinha. A nação de Judá tinha essa força, tinha esse poder. E o rei assírio, ele vai usar de uma estratégia um pouco assustadora, porque ele manda oficiais do seu exército para conversar com oficiais ou com representantes do governo de Judá. E esses representantes, eles vão lá para desafiar a fé do povo. Ora, nós acabamos de ler Ezequiel chamando o povo para confiar em Deus. Esses comandantes do exército assírio, eles vão justamente para botar em xeque e para desacreditar o povo. Eu quero ler com você, acompanha comigo, do verso 10 até o verso 15.
Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que vocês confiam, vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiada? Por acaso não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Olha o que eles estão dizendo. Ora, eles estão dizendo, não é para vocês confiarem em Ezequias e não é para vocês confiarem em Deus. Ele está colocando uma falsa expectativa, uma falsa esperança. Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Senhor, dizendo a Judá e Jerusalém: diante de um só altar vocês devem se prostrar e apenas sobre ele devem queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras terras? Olha o que ele está dizendo. Vocês estão confiando no Deus de vocês? Ora, as outras nações também não tinham deuses. E olha o que nós fizemos com eles. Será que o Deus de vocês é capaz de livrar vocês? E a conversa vai, você pode ler depois com detalhes. E aí ele termina no verso 15 dizendo: portanto não deixem agora que Ezequias os engane, nem que os incite assim. Não acreditem nele, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Que afronta! Esse homem, e a Bíblia até menciona o nome dele, Rabsaqué, ele vai para afrontar Ezequias. Mais do que isso, ele vai para afrontar o Senhor dos Exércitos. Ele diz: vocês acham que Deus vai livrar vocês? Ora, nenhum Deus foi capaz de segurar o nosso exército. Será que o Deus de vocês terá esse poder? Vocês parem de criar essa falsa expectativa. Para de acreditar em Ezequias, porque vocês vão morrer. Eu não sei, querido. Veja, nós também estamos passando por dificuldades e por problemas assim. E é muito comum aparecerem pessoas para questionar a nossa fé, para testar a nossa fé, ou mesmo para dizer que nós não venceremos, não teremos a vitória e que tudo está perdido. Como você acha que Ezequias resistiu a tudo isso? Como você acha que Ezequias reage diante dessa afronta de Senaqueribe? E eu quero ler com você, lá no livro de 2 Reis, capítulo 19, livro de 2 Reis, capítulo 19, a partir do verso 15, nós lemos o seguinte: Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Querido, olha a confiança de Ezequias. Ele diz assim: é lógico que o exército assírio derrotou vários reinos. Os deuses deles eram de madeira, de pedra. Não é o Deus que nós servimos. Então ele diz para Deus: ouve o que Senaqueribe está dizendo contra você e age, e age. E querido, nós conhecemos a história. Você pode ler depois o capítulo 32 e você vai perceber alguns detalhes interessantes dessa história. Você vai ver como Deus liberta o povo se assusta, o povo vai embora. E quando Senaqueribe ele chega no seu país,
ele então é assassinado e Deus livrou o povo de Israel. E eu quero ler com você algumas coisas. Quando permitimos que Deus haja à sua maneira, as tribulações da vida operam em nosso favor e não contra nós. Entendeu? Quando permitimos que Deus haja à sua maneira, as tribulações da vida operam em nosso favor e não contra nós, trazendo grande glória para o Senhor. O problema é que algumas pessoas entram correndo na presença de Deus apenas quando enfrentam dificuldades e problemas. O fato é que Deus não ouve a voz dessas pessoas em outra ocasião, em outro motivo. E esse não era o caso de Ezequias. Ezequias foi um rei temente a Deus. Se você ler no capítulo 32, o verso 20, diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ezequias sabia o Deus a quem ele servia. Ezequias, como nós, povo de Deus, nós não vivemos de explicações, mas nós vivemos de promessas. E querido, Deus não falha. Ele acudiu o povo, ele salvou o povo, ele atendeu a necessidade do povo, ele se manifestou de forma poderosa e livrou o povo. Porque nós somos o povo de Deus e o povo de Deus não vive de explicações. O povo de Deus vive de promessas. E Deus prometeu estar com você todos os dias, até a consumação do século. Talvez você não esteja enfrentando um problema como o povo de Israel. Mas independente do seu problema, independente da sua dificuldade, viva pelas promessas da palavra de Deus. Viva pelas promessas que Deus deixou. Confie nas promessas do Senhor. Não busque explicações. Confie naquilo que o Senhor, Deus, disse que faria por nós. Que Deus abençoe você. E mais uma vez, eu vou pedir para que você curve a sua fronte. Nós vamos fazer uma oração. Pai querido, nosso Deus, por favor, aumenta, Senhor Deus, a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Que quando passarmos por dificuldades e problemas, a nossa fé seja sustentada pelas Suas promessas, não por explicações. Abra os nossos olhos para que possamos ver que nós não estamos sozinhos, mas que o Senhor está conosco. Mais uma vez pedimos a Tua bênção sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, sobre o mundo de forma geral, vivendo essa pandemia. Estende, Senhor Deus, a Tua mão sobre nós, tem misericórdia de nós e abrevia esse tempo que tem sido tão difícil para nós. Encurta esse tempo, nos mantém firmes nos Teus caminhos. É a bênção que nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.